31ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Capanema, Paraná. Hoje, dia 15 de setembro. Boa noite. Boa noite. Aos novos colegas, vereadores e vereadoras, aos que nos acompanham nessa sessão pelas redes sociais. Também cumprimento a Sociedade de Damas, né? Da Santa Ana, a Fabiana, Dona Alzira, a Marilei, a Helena, a Dilce, a Marli e a Geni. Demarco também você está cumprimentado, então. Tá ok? Sejam todos bem-vindos. Declaro aberta a presente sessão. Solicito a secretária Ivone para realizar o momento bíblico, o qual fazemos em pé. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29, 12, 13. Quando invocamos a Deus, Ele nos ouve, atende nossos pedidos, perdoa nossos pecados, nos recebe como filhos, nos dá a vida eterna. Contudo, quando buscamos ao Senhor com todo o nosso coração, a experiência é outra. Passamos a ter intimidade com o Pai. Intimidade que transforma a nossa vida, restaura as feridas, traz luz onde havia escuridão e alegria no lugar de tristeza. Se você ainda não foi impactado pelo amor de Deus, entregue-se totalmente a Ele. Busque-o com todo o seu coração. Deseje ter intimidade com o Pai. E certamente sua vida será cheia da graça e do amor de Deus. Amém. Amém. Solicito a secretária para que realize a chamada dos nobres edis. Vereadora Edna. Presente. Vereador André. Presente. Vereador Pibe. Presente. Vereador Edson. Presente. Vereador Serginho. Presente. Vereador Brizola. Presente. Vereador Gilmar. Presente. Vereador Eduarda. Presente. Vereador Jean. Presente. Presidente Dirceu. Presente. Vereador Ivone, presente. Coloco a ata da sessão anterior em discussão. Não havendo manifestação, considero a mesma aprovada. Passamos ao expediente do dia. Leitura do convite. A secretária vai fazer. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Capanema, Dirceu Alquieri. Assunto: convite para o ato de assinatura de contratos do empreendimento com destaque no programa Minha Casa Minha Vida Rural, do município de Capanema. Excelentíssimo senhor, a Cooperativa de Habitação dos Agricultores Familiares, Cooperaf, que aqui subscreve, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência e com imenso prazer de convidá-lo para o evento tão esperado para as assinaturas dos contratos do empreendimento abaixo supracitados, referente ao programa Minha Casa Minha Vida Rural. Este é um momento único e muito esperado para todos os envolvidos. Mais do que a formalização de contratos, estamos celebrando a conquista de um sonho, um passo que transforma a realidade de muitas famílias, oferecendo não apenas um lar, mas dignidade e segurança. Ter uma casa própria no campo representa a realização de um sonho para nossos agricultores familiares, proporcionando estabilidade e esperança para o futuro. Essa conquista não é individual, é coletiva, fruto da parceria entre Cooperaf, FECTRAT, Santa Catarina, Sindicato, Caixa Econômica Federal, Governo Federal, Ministério das Cidades, Município e beneficiários. A todos aqueles que se dedicaram incansavelmente para tornar este sonho possível. É essa união que reforça a certeza de que todo esforço valeu a pena. Segue os detalhes do evento. Não precisa. Este é um marco importante para formalizar nossa parceria e reforçar a continuidade de nosso projeto conjunto, que não apenas constrói casas, mas fortalece sonhos e a dignidade das famílias que nelas viverão. Sua presença é fundamental para oficializar este passo tão significativo. Solicitamos gentilmente a confirmação de sua participação. Aguardamos a confirmação e reiteramos os elevados protestos de estima e consideração, sendo as ações que fundamentam este ofício, convite, que ora submetemos às suas considerações. Respeitosamente, Ari José
Pertuzati, presidente da Cooperaf. Leitura do projeto de lei complementar número 16/2025, autoria do Poder Executivo. A secretária Ivone vai realizar, então, a leitura. Projeto de lei complementar número 16/2025. Altera a estrutura administrativa da administração pública direta do Poder Executivo Municipal. Cria o cargo de Procurador-Geral do município e dá outras providências. O prefeito do município de Capanema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, submete à apreciação da Câmara Municipal o seguinte projeto de lei complementar. Artigo 1º. Acrescentam-se os parágrafos 3º a 7º ao artigo 1º da Lei Complementar Municipal número 21, de 1º de dezembro de 2023, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Parágrafo 3º. A competência dos órgãos da administração pública municipal é definida nesta lei. Parágrafo 4º. Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte da sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que estes não lhes sejam hierarquicamente subordinados, quando for conveniente, em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. Parágrafo 5º. Não podem ser objeto de delegação a edição de atos de caráter normativo, a decisão de recursos administrativos e as matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade. Parágrafo 6º. O ato de delegação, publicado em meio oficial, especificará as matérias e poderes transferidos, os limites da atuação do delegado e a duração, podendo conter ressalva. Parágrafo 7º. As decisões adotadas por delegação considerar-se-ão editadas e de responsabilidade do delegado. Artigo 2º. O parágrafo único do artigo 2º da Lei Complementar número 21, de 1º de dezembro de 2023, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. Parágrafo único. Os órgãos públicos mencionados neste artigo são hierarquicamente subordinados diretamente ao chefe do Poder Executivo Municipal, sendo os ocupantes das funções de secretários municipais e o procurador-geral do município considerados agentes políticos, porque ocupantes de cargos estruturais relevantes e exercentes de funções governamentais e judiciais, conduzindo os negócios públicos do município, decidindo e atuando com a parcela de autonomia dos assuntos da competência de cada secretaria e da procuradoria. Artigo 3º. Acrescenta-se ao inciso 9 do artigo 3º da Lei Complementar Municipal número 21, de 1º de dezembro de 2023, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 3º. Inciso 9. A coordenação de fiscalização dos contratos administrativos municipais, COFECAM. Artigo 4º. Acrescenta-se o parágrafo 4º do artigo 4º da Lei Complementar Municipal número 21, de 1º de dezembro de 2023, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 4º. Parágrafo 4º. A coordenação de fiscalização dos contratos administrativos municipais compete coordenar com autonomia as atividades de fiscalização dos contratos administrativos municipais, acompanhando inclusive a fase de liquidação de despesas públicas, primando pela economicidade dos gastos públicos e eficiência da execução dos serviços contratados pela administração pública municipal. Artigo 5º. O artigo 11 da Lei Complementar número 21, de 1º de dezembro de 2023, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 11. A Procuradoria-Geral do Município tem como estrutura básica: primeiro, o gabinete do Procurador-Geral do Município; segundo, o gabinete de cada procurador municipal; terceiro, a divisão de atendimento e de processamento de dados da PGN; quarto, a divisão da dívida ativa; quinto, a Câmara de Conciliação Extrajudicial do município. Parágrafo 1º. O procurador-geral será promovido em comissão pelo prefeito municipal. Provido em comissão pelo prefeito municipal. Parágrafo 2º. Os procuradores municipais serão providos em caráter efetivo. Artigo 6º. A Lei Complementar número 21, de 1º de dezembro de 2023, passa a vigorar acrescida dos artigos 11A e 11B. Artigo 11A.
O procurador-geral será escolhido dentre os advogados regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, considerado agente político, chefe da Procuradoria-Geral do Município, com status de secretário municipal de livre nomeação e exoneração pelo chefe do Executivo Municipal. Artigo 11b. Compete ao Procurador-Geral do Município, sem prejuízo da atuação dos procuradores municipais de carreira: primeiro, dirigir e supervisionar as atividades da Procuradoria-Geral do Município, estabelecendo as diretrizes de atuação do órgão. Segundo, colaborar com o prefeito na definição de estratégias institucionais e na articulação política e administrativa, especialmente em matérias que demandem coordenação da atuação da Procuradoria-Geral do Município. Terceiro, representar o município em órgãos colegiados, conselhos e fóruns de âmbito administrativo, político e institucional. Quarto, propor ao prefeito municipal medidas e políticas de interesse público, bem como a criação ou revogação de atos normativos e regimentos internos no órgão. Quinto, gerir os recursos orçamentários e financeiros destinados à Procuradoria-Geral do Município e supervisionar a correta distribuição dos honorários advocatícios de sucumbência. Sexto, coordenar a gestão de pessoas e as atividades administrativas da PGN, garantindo a organização e a coerência institucional. Sétimo, exercer outras atribuições correlatas ao que lhe sejam delegadas pelo prefeito municipal. Artigo 7º. O artigo 12 da Lei Complementar número 21, de 1º de dezembro de 2023, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 12. A Procuradoria-Geral do Município, instituição de natureza permanente, essencial à administração pública municipal, compete exercer por meio de seus procuradores de carreira. Parágrafo 2º. Aos procuradores municipais de provimento efetivo, juntamente com o Procurador-Geral do Município, é assegurada a distribuição dos honorários de sucumbência provenientes das demandas em que o município seja parte. Artigo 8º. Acrescenta-se ao artigo 12A a Lei Complementar número 21, de 1º de dezembro de 2023. Artigo 12A. Os honorários advocatícios de sucumbência de acordos judiciais ou fixados por arbitramento judicial das causas em que for parte o município de Capanema, suas autarquias e fundações pertencem originariamente aos membros da Procuradoria-Geral do Município, devendo ser rateado entre o Procurador-Geral do Município e os procuradores municipais de carreira, na forma desta lei complementar e de seu regulamento. Parágrafo 1º. Os honorários de que se trata este artigo têm natureza remuneratória e orçamentária, não se incorporam ao vencimento e não servirão de base de cálculo para adicional, gratificação ou qualquer outra vantagem pecuniária. Parágrafo 2º. Os encargos previdenciários incidentes sobre os honorários advocatícios serão recolhidos pelo município, na condição de responsável tributário pelo repasse das verbas. Parágrafo 3º. Não participarão do rateio de que se trata este artigo. Primeiro, o Procurador-Geral ou Procurador Municipal que, inciso A, não mais integrar o quadro de servidores do município, B, estiver aposentado, C, estiver em gozo de licença para tratar de interesses particulares. Segundo, os pensionistas. Parágrafo 4º. O rateio observará o princípio da igualdade entre o Procurador-Geral do Município e os procuradores municipais de carreira, consideradas a data de posse de cada integrante e a proporcionalidade da jornada efetivamente cumprida, assegurada a exclusão prevista no parágrafo 3º. Parágrafo 5º. O crédito do rateio apurado na forma deste artigo será acreditado aos beneficiários juntamente com a respectiva folha de pagamento mensal. Parágrafo 6º. Aplicado o teto remuneratório definitivo, o valor devido a cada membro da PGN no momento de referência, eventuais valores remanescentes serão distribuídos nos meses subsequentes. Vereadora Edna. Parágrafo 7º. O valor distribuído a cada procurador a título de honorários advocatícios entregará a sua remuneração mensal, observado como limite o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, equivalente a 90,25%.
do subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal, nos termos do inciso 11 do artigo 37 da Constituição Federal. Parágrafo 8º. A participação do Procurador-Geral do município na distribuição dos honorários de sucumbência restringe-se àqueles que venham a ser fixados a partir da vigência desta lei complementar, não se aplicando aos honorários já fixados anteriormente. Artigo 9º. O artigo 48 da Lei Complementar número 22, de 1º de dezembro de 2023, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 48. Primeiro, a CCE 8, com valor de R$ 9.849,27 NR. B, CCE 7, com valor de R$ 10.341,45 NR. Não precisa. C, CCE 6, com valor de R$ 9.294,08. D, CCE 5, com valor de R$ 6.835,50. E, CCE 4, com valor de R$ 5.479,43. F, CCE 3, com valor de R$ 4.481,66. G, CCE 2, com valor de R$ 3.390,19. H, CCE 1, com valor de R$ 2.431,01. Artigo 10º. O artigo 50 da Lei Complementar número 22, de 1º de dezembro de 2023, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 50. Primeiro, 1. Cargo de provimento em comissão símbolo CCE 8. Segundo, 1 cargo de provimento em comissão símbolo CCE 7. Terceiro, 6 cargos de provimento em comissão símbolo CCE 6. Quarto, 2 cargos de provimento em comissão símbolo CCE 5. Quinto, 15 cargos de provimento em comissão símbolo CCE 4. Sexto, 15 cargos de provimento em comissão símbolo CCE 3. Sétimo, 7 cargos de provimento em comissão símbolo CCE 2. Oitavo, 6 cargos de provimento em comissão símbolo CCE 1. Parágrafo único. Primeiro, o CCE 8 poderá ser destinado ao cargo de Procurador-Geral do município. Segundo, o CCE 7 poderá ser destinado ao cargo de Controlador-Geral do município. Terceiro, os CCE 6 poderão ser destinados aos seguintes cargos: A, Diretor-Geral. B, Assessor Jurídico do Governo. C, Secretário Executivo do DECAP. D, Assessor de Convênios. Quarto, os CCE 5 poderão ser destinados aos seguintes cargos: A, Chefe de Gabinete. B, Assessor de Comunicação. Quinto, os CC 4 poderão ser destinados aos seguintes cargos: A, Diretor de Departamento. B, Chefe de Divisão Especial. C, Assessor Especial. Sexto, os CCE 3 poderão ser destinados aos seguintes cargos: A, Coordenador Administrativo do CEMEI, Pingo de Gente. B, Assessor. C, Coordenador ou outra nomenclatura estabelecida em decreto. Sétimo, os CCE 2 poderão ser destinados a cargos de assessores ou outra nomenclatura estabelecida em decreto. Oitavo, os CC 1 poderão ser destinados a cargos de assessores ou outra nomenclatura estabelecida em decreto. Artigo 11. As despesas decorrentes desta lei complementar no exercício de 2025 correrão nas dotações já existentes da Procuradoria-Geral do Município, incluídos os gabinetes dos procuradores municipais. Artigo 12. Fica revogado o inciso 8º do artigo 5º da Lei Complementar número 21, de 1º de dezembro de 2023, bem como as demais disposições em contrário.
Artigo 13. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, aos 10 dias do mês de setembro de 2025. Neivor Kessler, Prefeito Municipal. Obrigado, Edna. Exposição de motivos do projeto de lei complementar número 16/2025. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadoras e vereadores, as mudanças propostas nas leis complementares municipais apresentadas nesse projeto têm por fim, por um lado, permitir melhor distribuição de atribuições e competências, utilizando-se do Instituto da Delegação, já presente em leis gerais que tratam do ato administrativo, como a Lei número 9.784, de 99. Por outro lado, o projeto visa aprimorar a gestão jurídica do município, garantindo maior eficiência e segurança nas atividades da Procuradoria-Geral. Como se sabe, a desconcentração e a segregação de funções contribuem para uma administração pública mais responsável e democrática. A desconcentração promove a participação cidadã e o engajamento das decisões que afetam suas vidas, enquanto a segregação de funções assegura que a atuação do poder público seja monitorada e regulada por diferentes esferas, garantindo um funcionamento mais justo e ético. Desta forma, ambos os conceitos são fundamentais para a construção de uma administração pública sólida, comprometida com a integridade e o bem-estar social. Com o intuito de atender às previsões e metas contidas na nova lei de licitações, procurou-se criar uma unidade administrativa responsável pela fiscalização dos contratos administrativos municipais. A fiscalização de contratos administrativos municipais é um dever da administração pública, que deve ser feita por um ou mais representantes do órgão administrativo. O objetivo é garantir que o contrato seja executado de acordo com o previsto, que as obrigações sejam cumpridas e que as cláusulas contratuais sejam respeitadas. No que tange à Promotoria Geral do município, a criação de um cargo de Procurador-Geral com status de agente político visa solucionar um problema de gestão e de liderança interna na instituição. A intenção é que um profissional de livre escolha do chefe do executivo possa coordenar e supervisionar a atuação dos procuradores de carreira, garantindo a eficiência das atividades em um alinhamento estratégico com as políticas públicas municipais. Esse modelo já é adotado com sucesso em diversos municípios do Paraná, tanto nos maiores, como Curitiba, Ponta Grossa, quanto nos menores, como Antonina, Morretes, Paranaguá, o que demonstra sua eficácia na organização da advocacia pública. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal, de forma unânime, na ação direta de constitucionalidade 6.321, decidiu que a criação de procuradorias municipais estão condicionadas à escolha direta de cada município, a partir da prerrogativa de sua respectiva auto-organização. Naquela ocasião, o Supremo Tribunal Federal entendeu que cada município tem o poder de auto-organização, que não pode ser restringido pela Constituição do Estado ou por outra legislação, e assim possuem o direito de escolher o que melhor se ajusta às suas condições particulares locais. Já a inclusão do Procurador-Geral no rateio dos honorários de sucumbência se justifica pela natureza singular e política do cargo, por simetria com o disposto no artigo 131 da Constituição Federal, que trata do Advogado-Geral da União.
Nesse sentido, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná já manifestou o entendimento de que o Procurador-Geral pode receber tais verbas, diferenciando dos demais servidores comissionados. No plano administrativo e orçamentário, o impacto decorrente da criação do cargo está expressamente mensurado no demonstrativo anexo, o qual comprova que a despesa se mantém dentro dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pela Constituição Federal no que tange às despesas com pessoal. Cabe destacar que a remuneração fixada é equivalente à de secretário municipal, conferindo isonomia e coerência hierárquica dentro da estrutura administrativa do município, sem qualquer distorção de remuneratória. Diante disso, e em face das relevantes razões de ordem técnica, jurídica e gerencial apresentadas, que visam aprimorar a atuação da administração municipal e garantir a eficiência da gestão pública, conto com o apoio dos nobres vereadores para que a aprovação deste projeto de lei complementar, essencial para o fortalecimento institucional do município, seja aprovado. Aqui nós temos, então, as referências legislativas e jurisprudências, onde tem a possibilidade de cada vereador buscar, caso ache necessário. Gabinete do Prefeito do município de Capanema, Estado do Paraná, aos 10 dias do mês de setembro de 2025. Neivor Kessler, Prefeito Municipal. Na sequência, os senhores poderão ver o impacto orçamentário e financeiro. Leitura do projeto de lei ordinária número 34/2025, autoria do Poder Executivo. A secretária vai fazer, então, essa leitura. Câmara Municipal de Capanema, Estado do Paraná. Projeto de lei número 34, de 11 de setembro de 2025. Declara de utilidade pública a Associação de Handebol de Capanema, Handicap. A Câmara Municipal de Capanema, Estado do Paraná, aprovou e eu, prefeito, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica declarada de utilidade pública municipal a Associação de Handebol de Capanema, Handicap, entidade civil sem fins lucrativos inscrita no CNPJ sob o número 46.430.959/0001-68, com sede na Rua Minas Gerais, número 940, Centro, no município de Capanema, Estado do Paraná. Artigo 2º. A entidade referida no artigo 1º, caso seja subvencionada pelo poder público, se obriga a apresentar anualmente ao Poder Executivo Municipal relatório dos serviços prestados à coletividade durante o exercício anterior, conforme determina o artigo 4º caput da Lei Municipal número 1603/2016. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Capanema, Paraná, 11 de setembro de 2025. Neivor Kessler, Prefeito Municipal. Justificativa. Conforme estabelece o artigo 2º da Lei Municipal número 1603, de 18 de novembro de 2016, que dispõe sobre as concessões de título de utilidade pública no município de Capanema, Paraná, e da outras providências, acompanham o seguinte projeto de lei e os seguintes documentos. Primeiro, prova de personalidade jurídica própria, comprovada pela certidão de registro de pessoas jurídicas, fornecida pelo cartório em que se averbou o registro. Segundo, prova de efetivo e contínuo funcionamento por no mínimo 1 ano através do atestado de funcionamento expedido pelo respectivo órgão de administração pública municipal ou autoridade competente. Terceiro, cópia do Estatuto Social autenticado, o qual menciona a finalidade sem fins lucrativos da entidade. Quarto, relação dos efetivos serviços prestados à coletividade no ano anterior ao da formulação do pedido, acompanhada do demonstrativo da receita e da despesa realizada no período. Quinto, cópia autenticada da ata da eleição da diretoria atual, registrada em cartório, mantida somente no arquivo físico em respeito à Lei Geral da Proteção de Dados.
Lei 13.709, de 2018. Sexto, cópia do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ. Sétimo, requerimento dirigido à Câmara Municipal solicitando a declaração da utilidade pública municipal assinada por fim dos integrantes da diretoria atual. Oitavo, certidão negativa de antecedentes criminais de seus dirigentes e conselheiros fiscais, mantida somente no arquivo físico a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados. Desta forma, considerando a finalidade da entidade e o atendimento dos dos requisitos estabelecidos na Lei Municipal número 1613, de 18 de novembro de 2016, apresentamos esta proposta de declaração de utilidade pública à apreciação dos nobres pares desta Casa de Leis. Capanema, 11 de setembro de 2025. Dirceu Alquieri, vereador. Só vou justificar que é um projeto de lei ordinária de autoria do Poder Legislativo. Eu disse ante-executivo. Legislativo. Serginho, fiquem à vontade. Sei que tem compromisso. Obrigado, presidente. Vamos exaltar, porque nós temos uma reunião, o pessoal da Itaipu e o município, né? O prefeito pediu para mim estar presente lá na Rio Grandense, né? Tem um projeto de 2.800.000. Então, eu vou me fazer presente, que é um projeto que já vem há tempo, do governo passado. Eu acho que por isso o prefeito então pediu para que eu fizesse parte. Eu achei que era toda a casa, mas não, fez o convite para mim. Obrigado, senhor presidente, eu vou ter que me ausentar. Pois não. Continuação da leitura do projeto de lei complementar número 13/2025. Autoria do Poder Executivo, a partir da página 33, artigo 66. Vamos fazer pouca leitura, né? Porque hoje nós temos bastante a que discutir hoje. Artigo 66. Os usos especiais classificam-se em equipamentos comunitários e atividades comerciais e de prestação de serviços de grande porte, destinados a atender a população em geral, cujo nível de incômodo seja considerável ou incompatível com o uso residencial por gerar tráfego de caminhões e veículos de passeio, ou por se classificar como atividade peculiar, cuja adequação à vizinhança e ao sistema viário depende de análise especial, exigindo localização estratégica em relação ao meio ambiente ou estudo prévio de impacto de vizinhança, e necessitando de análise individual pelo Poder Executivo Municipal. Parágrafo único. As regras relacionadas ao estudo de impacto de vizinhança serão previstas em lei e regulamento municipal específicos. Artigo 67. Os parâmetros urbanísticos referentes à ocupação do solo em cada zona de uso e ocupação do solo município, serão aqueles expressos no anexo 11 desta lei, onde são estabelecidos: primeiro, usos permitidos e permissíveis; segundo, coeficiente de aproveitamento; terceiro, taxa de ocupação; quarto, taxa de permeabilidade; quinto, recuos mínimos; sexto, lote mínimo; sétimo, testada mínima; e oitavo, altura máxima ou gabarito da edificação. Artigo 68. Os limites de ocupação do solo são determinados pela aplicação simultânea da taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento, área de lote mínimo, testada mínima, recuos mínimos, altura máxima da edificação, taxa de permeabilidade, número mínimo de vagas para estacionamento e densidade de ocupação, unidade e lote. Vereadora Edna. Seção 1. Dos usos permitidos e permissíveis. Artigo 69. De acordo com sua categoria, porte e natureza, em cada zona, os usos serão considerados como: primeiro, usos permitidos compreendem as atividades claramente compatíveis entre as finalidades urbanísticas da área ou setor correspondente com as atividades de entorno imediato. Segundo, usos permissíveis compreendem atividades cuja compatibilização depende da análise ou regulamentação específica para cada caso, em função de seus impactos ambientais, urbanísticos e de circulação. Parágrafo 1º. As atividades permissíveis poderão ser apreciadas pelo COMPLAGE, por meio de consulta ou em grau recursal
na forma do regulamento. Parágrafo 2º. A permissão para a localização de qualquer atividade de natureza perigosa, incômoda ou nociva dependerá de licença ambiental expedida pelo órgão competente. Parágrafo 3º. A definição dos usos e a classificação das atividades previstas no artigo 61 a 65 desta lei poderão ser alterados por meio de decreto expedido pelo prefeito municipal, previamente aprovado pelo COMPLAGE. Artigo 70. Os usos permitidos e permissíveis em cada zona serão os estabelecidos no anexo 12 desta lei, observando a legislação específica que classifica as atividades econômicas pelos respectivos graus de risco. Parágrafo 1º. A legislação municipal específica que classifica as atividades econômicas pelos respectivos graus de risco deve observar a classificação utilizada pelos órgãos públicos federais e do Estado do Paraná, permitindo-se a adoção de critérios locais vigentes diante das circunstâncias e periculosidade do município de Capanema. Parágrafo 2º. É permitido que a compatibilização da definição dos usos e a classificação das atividades previstas no artigo 61 a 65 desta lei, com o disposto no parágrafo 1º deste artigo, incluindo a eventual necessidade de alteração do anexo 12 desta lei, seja formalizada por meio de decreto expedido pelo prefeito municipal, previamente aprovado pelo COMPLAGE. Obrigado, Edna. Havendo inscrição para o uso da tribuna, passo a palavra, então, para a vereadora Edna Tavares. Boa noite, presidente, nobres vereadoras e vereadores, os colaboradores desta casa, aos que nos assistem pelas redes sociais. Hoje, a presença das mulheres do Clube de Mães Mulheres Maravilhas, de Santa Ana. Nome esse que tenho orgulho de dizer que fui eu que escolhi, por serem mulheres maravilhosas e muito guerreiras, como tantas do nosso município. Para mim é uma honra tê-las aqui, e eu quero agradecer também a presença da minha mãe hoje, do meu noivo Demarco, do Gilberto, do Alessir, e dizer para as minhas amigas e colegas aqui, que eu só estou aqui devido à força e à coragem, o apoio que vocês me deram. E é por vocês, pelos 594 votos de confiança, que tenho me dedicado ao máximo de todo o meu tempo exercendo um trabalho honesto, sério e de muito respeito. Bom, mas hoje eu pedi para usar a tribuna para falar sobre o Setembro Amarelo, mês que é de prevenção contra o suicídio. O mês de setembro é o mês que se desenvolve a campanha Setembro Amarelo, dedicada à valorização da vida e à prevenção do suicídio. É um momento de reflexão e de responsabilidade coletiva. A cada ano, milhares de pessoas de todas as idades enfrentam o sofrimento em silêncio, muitas vezes sem encontrar apoio e compreensão. Precisamos lembrar que saúde mental é parte essencial da saúde integral e deve ser tratada com o mesmo cuidado que a atenção à saúde física. Falar sobre isso não é tabu, é necessidade. Ouvir, acolher e orientar podem salvar vidas. E eu, como representante do povo e funcionária da área da saúde, tenho o compromisso de incentivar políticas públicas que promovam o cuidado com a saúde mental, o acesso a tratamento adequado, de conscientização que envolvam escolas, famílias e toda a sociedade. Que nesse Setembro Amarelo possamos reafirmar nosso compromisso em defender a vida, promover o diálogo e fortalecer a esperança. Valorizar a vida é o maior gesto de amor e humanidade. Que sejamos a mão amiga
de alguém que esteja precisando. Muito obrigada, presidente. Obrigado, Edna. Seguindo a pauta, antes da pauta, agradeço a presença do Gilberto e também do Alici. Sejam bem-vindos. Seguindo a pauta, passamos para a ordem do dia. Segunda discussão e votação do projeto de lei complementar número 14/2025, autoria do Poder Executivo. A secretária vai realizar, então, a leitura da súmula. Altera a redação do artigo 238 da Lei Complementar número 14, de 18 de julho de 2022, que institui a Política Municipal de Contratações Públicas e estabelece normas de interesse local sobre licitações e contratos administrativos. Coloco em discussão. Já foi discutido, né, na primeira discussão, então, coloco em votação nominal. Vereadora Edna. Favorável. Vereador André. Favorável. Vereador Pibe. Favorável. Vereador Edson. Favorável. Vereador Brizola. Vereador Gilmar. Favorável. Vereador Eduarda. Favorável. Vereador Jean. Favorável. Vereador Ivone. Favorável. E eu também sou favorável. Presidente Dirceu. Segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária, substitutivo número 2, geral, ao projeto de lei número 25/2025, PPA, autoria do Poder Executivo. A secretária vai realizar, então, a leitura da súmula. Dispõe sobre o plano plurianual de governo do município de Capanema para o período de 2026 a 2029. Coloco em discussão. O projeto também já foi discutido, né, bastante. Não havendo ninguém a se manifestar, vou colocar em votação. Presidente. Quer falar, Brizola? Sim. Com a palavra, então, o vereador Brizola. Nobre presidente Dirceu, senhoras vereadoras, senhores vereadores, pessoal que nos assiste pelas redes sociais, nosso carinho, nosso respeito, pessoal que estão presentes no plenário, nossa saudação, que bom ver vocês aí. Presidente, eu quero só colocar um pouquinho, porque tem gente que está aqui, gente que vai ouvir nós. Quando é a segunda votação, primeira votação, sempre que nós discute e troca ideia, proseia, né? É normal na democracia. Mas como nós já fizemos esse trabalho nos dois projetos, então agora a segunda votação já é finalmente do projeto. Então, por isso, nós não vamos discutir, né? Obrigado, senhor presidente. Só título de informação. O pessoal que está dizendo não sabe, né? Muito bem, vereador Brizola. Coloco, então, em votação. A Ivone vai fazer, então, a secretária vai fazer a chamada. Vereadora Edna. Favorável. Vereador André. Favorável. Vereador Pibe. Favorável. Vereador Edson. Favorável. Vereador Brizola. Favorável. Vereador Gilmar. Favorável. Vereador Eduarda. Favorável. Vereador Jean. Favorável. Vereador Ivone. Favorável. Aprovado, então. Leitura dos pareceres e primeira discussão e votação do projeto de lei complementar número 15/2025, a autoria do Poder Executivo. A secretária vai realizar, então, a leitura dos pareceres e, após, a leitura da súmula. Comissão de Justiça e Redação. Parecer ao projeto de lei complementar número 15/2025. Proposição. Altera dispositivos da lei número 850/2000. Código Tributário do município de Capanema, relativos à taxa de serviço de coleta de lixo e institui normas complementares sobre sua apuração, arrecadação e cobrança. Autoria, Poder Executivo. Relatora, Edna Tavares. Parecer, favorável à tramitação. Relatório. Este projeto de lei protocolado nesta Casa Legislativa pelo ofício número 615/2025 propõe alterações na Lei nº 850/2000. Atualmente, o Código Tributário estabelece os impostos, taxas e contribuições de melhoria que podem ser cobradas pela administração municipal. O Poder Executivo Municipal solicita autorização para modificar a Lei nº 850/2000, com o objetivo de alterar a forma de cobrança na taxa de coleta de lixo. Com a aprovação desta lei, a taxa passará a ser cobrada na fatura mensal de água, por meio de um convênio com a Sanepar. Esta medida visa reduzir a inadimplência. Após a leitura em sessão ordinária, o projeto foi encaminhado a esta comissão para a emissão de parecer, conforme as prerrogativas regimentais. Parecer da comissão.
Em conformidade com o artigo 42 do Regimento Interno desta Casa de Leis e após a análise do projeto e o esclarecimento de dúvidas junto ao órgão competente, esta comissão não encontrou impedimentos para a tramitação da proposta. Diante do exposto, emitimos parecer favorável à tramitação e recomendamos que o mérito do projeto seja discutido e votado pelos demais pares desta Casa Legislativa. Passo Marcelina Ampeção, aos 11 dias do mês de setembro de 2025. Eduarda Tórtora, presidente. Edna Tavares, relatora. Ivone Silva, secretária. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer ao projeto de lei complementar número 15/2025. Proposição. Altera dispositivos da Lei nº 850/2000, Código Tributário do Município de Capanema, relativos à taxa de cobrança de serviço de coleta de lixo e institui normas complementares sobre sua apuração, arrecadação e cobrança. Autoria: Executivo Municipal. Relator: André Drebs. Parecer favorável à tramitação. Relatório: o prefeito Neivor Kessler encaminhou à Câmara Municipal de Capanema o projeto de lei complementar número 15/2025, por meio do ofício que recebeu o protocolo número 698/2025. O objetivo da proposta é alterar o Código Tributário do município, especificamente a forma de cobrança da taxa de coleta de lixo. As principais alterações são: mudança na base de cálculo da taxa de serviço de coleta de lixo. A taxa será cobrada junto com a conta de água e esgoto, enquadramento do imóvel na tabela de cobrança. Os valores serão corrigidos anualmente conforme a unidade fiscal do município. Após sua leitura e receber parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação, o projeto agora está sob análise da Comissão de Finanças e Orçamento para o estudo de emissão de parecer. Parecer da comissão. A matéria foi analisada por esta comissão sob a perspectiva orçamentária e financeira, conforme o regimento interno da Câmara de Vereadores. Verificamos que o projeto inclui uma nova tabela de cobrança detalhada por categoria, classe, consumo e valores. O projeto também foi acompanhado de um parecer da auditora fiscal da Fazenda Pública Municipal. O documento aponta que a cobrança da taxa da fatura da Sanepar, em vez do IPTU, pode gerar um aumento de 16% na receita líquida. Além disso, a projeção é que a taxa de inadimplência caia de 15% para 2% com a nova modalidade. Por essas razões, a comissão é favorável à aprovação do projeto conforme apresentado. Passo Marcelina Ampeção, aos 12 dias do mês de setembro de 2025. André Drebs, relator. Jean Denardim, presidente. Eduarda Tórtora, secretária. A súmula altera os dispositivos da Lei nº 850/2000, Código Tributário do Município de Capanema, relativos à taxa de serviço de coleta de lixo, e institui normas complementares sobre sua apuração, arrecadação e cobrança. Coloco em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Brizola. Senhor presidente, esse projeto é aquele que nasceu depois daquela reunião que tinha no gabinete, que o pessoal da Sanepar estava junto lá. É esse projeto, né? Então, beleza, presidente, tirei a dúvida. Com a palavra ao vereador Pibe. Obrigado, presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores, vereadoras, pessoal que vem nos visitar. É um prazer tê-los aqui. Só queria esclarecer um pouquinho para a população, eles podem estar imaginando que vai ser cobrado essa taxa juntamente num valor, numa porcentagem em cima da nosso esgoto, né? Então, nós, não sei se todos os vereadores estavam no gabinete com o prefeito, quando o pessoal da Sanepar esteve lá. Então, para o pessoal ficar mais tranquilo, não vai ser a soma do gasto teu de água, mais o esgoto para quem já tenha, né? Não vai ser somada a porcentagem em cima desses dois, e sim do consumo seu de água. Só para esclarecer um pouco. Devolvo a palavra ao presidente. Obrigado, Pibe. Passa a palavra ao vereador Edson. Obrigado, senhor presidente, nobres colegas, pessoal do Santa Ana, Clube de Mães, né? A satisfação por recebê-los aqui. Também temos aqui o Alessi. Esqueci o nome do... Demarco. Demarco, desculpa. Eu vejo aqui um projeto importante que ele tem que ser esclarecido para a população, né? Eu acredito que o setor executivo municipal, antes de lançar ele, vai esclarecer para a população, porque vai mudar, né? Por exemplo, tu pega um pessoal que tinha
casas, o proprietário de casa, né, para alugar o apartamento, nem todos cobram o IPTU do inquilino, né, ou a taxa de lixo. E agora a taxa de lixo, então, que o proprietário dessa casa pagava antes, agora o inquilino vai pagar. Ele vai pagar o lixo porque ele vai estar lá no consumo de água, né. O projeto, é claro que também ele é para evitar a inadimplência. Mais uma vez, o bom paga pelo ruim, né. Quem paga em dia, né, estava pagando certinho, agora vai pagar um pouquinho mais, não é muito, mas a gente participou da taxa lá, do valor, ele vai pagar um pouco mais, o município não vai ter inadimplência tanto, né. Mas, assim, o que eu quero dizer, aquele inadimplente que nunca pagava e tal, vai acabar pagando agora, né. Mas o bom acaba pagando pelo ruim, mais uma vez, né. Nesse sentido. Mas é algo assim que é um projeto que eu sou favorável a ele, porque as leis têm mudado, né, está modernizando leis, e o próprio Tribunal de Contas, né, adequou esse projeto aqui em vários municípios, né, a Sanepar está fazendo isso em vários municípios, e pelo que nos foi passado, em curto prazo de tempo, e a maioria dos municípios vão estar conveniados junto com a Sanepar desta forma aí. O que eu peço, sim, é que o Executivo faça depois uma explanação, né, quando vai, a partir do ano que vem, que vai ser cobrado, né, nível de informação, né, à população, porque vai ter aquele que vai estar levado por surpresa, pagar um pouco ali, né, mas é por mês, é dividido, então não vai dar muito choque ali, não. Obrigado e vou à palavra. Obrigado, Edson. Passo a palavra à vereadora Ivone. O André? O André, então, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas. Boa noite a todos que nos assistem aqui no plenário e também pelas redes sociais, pessoal da casa. A gente tem que deixar a população bem tranquila nesse aspecto. Muita gente vê essas mudanças e vai acabar dando algum auê na sociedade. Estão colocando mais uma taxa. Não é disso que se trata, só está trocando o local de cobrança dela. Então, como o vereador Edson falou, não vai ter uma mudança muito absurda no valor, inclusive é quase irrisória, né? Mas vai facilitar para muita gente, vai ficar mais justo em questão de prédios e tal, que hoje paga a mesma coisa o local onde tem um prédio, com 3, 4, 5 andares, e um imóvel com uma casa só. Então, ali no prédio tem uma concentração maior de lixo, dá mais trabalho e tal. Enfim, tem um monte de cálculos proporcionais. Então, só para a população entender, falar um vocabulário mais simples, vai só mudar o local, né? Em vez de ser cobrado na taxa do IPTU, que também é parcelado por sinal, vai ser cobrado junto com a água para diminuir um pouco a inadimplência, gerando uma economia, segundo os cálculos do nosso contador da prefeitura ali, de em torno de 250 mil por ano. Economia não, deixando de ser inadimplência, né? Então, só para o pessoal que está aqui presente, quem está nos assistindo entender, nos últimos 4 anos, a gente teve uma inadimplência, ou seja, todo mundo que pagou, está certinho, né? E aqueles que deixaram de pagar deu em torno de 1.300.000 que podia estar no caixa do município, podia se transformar em ações na educação, na saúde, numa via pública, e nesse sentido acaba deixando de ser feito por faltar esse recurso, né? Então, não é justo com quem paga, logo assim vai meio que obrigar o pessoal, vai dar aquela esquentada na cabeça, mas vai ficar mais justo para todo mundo. Então, devolvo a palavra. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, André. Passa a palavra para a vereadora Ivone. Obrigado, presidente. Boa noite, nobres colegas, a todos que aqui estão assistindo a sessão na noite de hoje, casa cheia. Que dera que todas as sessões fossem assim, né, vereadora Edna? Então, eu pedi a palavra, presidente, porque justamente o que o vereador André comentou ali, então o município está deixando de arrecadar hoje por inadimplência, né? Juntamente com a taxa do IPTU, né? Então, agora vai entrar aí esse valor bem significativo para os cofres municipais. Um ponto que eu queria mencionar aqui é que tem a lei, ela também tem a sua flexibilidade, né? Eu tive algumas pessoas que me procuraram, e a gente até comentou quando o prefeito nos chamou para uma reunião, comentando sobre esse projeto e conversando, explicando para a gente, a respeito de quem gasta uma quantidade mais significativa de água, porém não produz
lixo, né? Que são o caso dos lavacar, né? Dos comércios de lavação de carro, e também os pet shops, que hoje a gente tem por volta de 7 pet shops, se eu não estou equivocada, na cidade, inclusive é o meu ramo de atividade do município. E aqui nós temos no artigo 5º que existe a possibilidade, então, desses empresários que tenham esse nicho de comércio diferente, que consomem muita água, porém não produz resíduo, de estar procurando, então, o Departamento da Receita Municipal, e encaminhando toda a documentação que lá for solicitada. Eu ainda não tive a oportunidade de ir, eu prometo que essa semana farei isso também para explanar melhor aqui na próxima sessão e na segunda votação, né? Que existe aí um ponto que vai ser adaptado, digamos assim, esse valor a respeito dessa, porque o valor a ser pago ele será de acordo, então, com o consumo de água e esgoto para quem, né, já tem o esgoto instalado. E, nesse caso desses comércios, então, vai ser encaixado numa determinada faixa de consumo para que não tenha essas pessoas não paguem mais, muitas vezes, por um produto, por um trabalho, por um serviço, né, que não está gerando essa demanda toda. Então, era só essa explicação. Na próxima sessão, quero falar mais um pouquinho sobre isso, com melhor aprofundamento nesse caso. Obrigada, presidente. Obrigado, Ivone. Continua em discussão. Com a palavra, o vereador Jean. Obrigado, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores, ao público que nos assiste. Uma boa noite, que estão em casa, nas redes sociais. Os colegas vereadores já complementaram e fazer só uma completação à parte. Existe também no artigo 323, no início do projeto, a possibilidade de quem não queira se encaixar, fazer um requerimento no início do ano para pagar de forma única, né? Então, às vezes, a pessoa, se não achar que deve fazer o parcelamento em 12 vezes junto com a conta de água, pode ser feito um requerimento junto à administração pública nos primeiros dias do ano, que vai ser emitido o carnê de forma única, né? Uma vez sendo paga de forma única, consequentemente, nos próximos anos serão emitido o carnê todo ano. Aí não volta na conta de luz, então, de água, desculpa. Então, só para fazer a complementação, os colegas já explanaram muito bem. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, Jean. Muito bem colocado. Continua em discussão. Não havendo mais ninguém a se pronunciar, vou colocar, então, em votação nominal. Vereadora Edna. Favorável. Vereador André. Favorável. Vereador Pibe. Favorável. Vereador Edson. Favorável. Vereador Bisola. Favorável. Vereador Gilmar. Favorável. Vereador Eduarda. Favorável. Vereador Jean. Favorável. Vereador Ivone, favorável. Presidente Dirceu. Favorável. Uma lei, quando é complementar, eu tenho que votar também. Aprovado, então, o projeto número 15, Lei Complementar 2025, em primeira discussão e votação. Passamos para a discussão e votação das indicações. Antes das indicações, quero cumprimentar o Ricardo, que aqui está, e também o Cassimiro. Sejam bem-vindos. Indicação número 102/2025 do vereador André Drebs. A secretária vai realizar a leitura da súmula. Solicita pavimentação asfáltica em via rural na comunidade de Alto Faraday. Coloco em... tem que ler. Já deu, né? Coloco em discussão. Vereador André. Obrigado, senhor presidente. Então, eu já tenho várias solicitações para pavimentação asfáltica na região, junto com o vereador Brizola, junto com o presidente Dirceu, para a região do Marechal Lote, Duas Barras, Alto Faraday. E essa em específico não é sobre calçamento, seria sobre uma via que é pavimentada com cascalho, que é a via que dá acesso aos empreendimentos dos CATO, lá, não sei se o pessoal conhece, é o Núcleo de Produção de Ovos Férteis, que está instalado lá no Alto Faraday. São 2 núcleos nessa propriedade. Então, assim, o pessoal vai falar, mas é para beneficiar um agricultor só, tem vários outros lugares que precisam de pavimentação. Corretíssimo. Mas para as pessoas que moram entre a comunidade do Alto Faraday, que já é asfaltada,
até a propriedade do Cato ali é uma tristeza, desce por dia em torno de 30 caminhões, entra e sai caminhão, carreta, e as casas, quando foram construídas, foram feitas para ter um acesso fácil, né? Então, são bem a parzinho da estrada, quando tinha pouco movimento e tal. E hoje, com esse grande fluxo ali, tem bastante transtorno na questão de limpeza, dá muita poeira, o desgaste da via, como ela é cascalho, também é muito rápido, até o pessoal da prefeitura sabe disso, que cada pouco a Secretaria de Viação e Obras ou a de Agricultura está lá embaixo fazendo manutenção, porque as cargas que saem de lá é de 40 toneladas para cima. É carga de ovo, entrando ração, tudo carga pesada, né? E também tem os demais empreendimentos, tem produção de leite, produção de grãos. Então, eu gostaria de fazer essa indicação aqui para o Executivo Municipal e de contar com o apoio dos nobres colegas para aprová-la. Obrigado, devolvo a palavra. Obrigado, André. Continua em discussão. Vereador Brizola com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, pessoal que nos assiste, parabenizar meu companheiro vereador. Quando o presidente, no mandato passado, foi que esse o Grupo Cato se instalou no Ouro Azul, no Faraday. Pertence ao Faraday. Nós que trouxemos para cá, na realidade, né, ajudamos a negociar no município para eles e ajudamos a negociar as terras que eles compraram lá para trazer para cá. Até o pessoal, o vereador André, quando eu comecei, levei eles mostrar a terra lá e cheguei no Faraday, o pessoal dizia: Brizola, quem sabe com os caras desses vão botar um projeto desse tamanho aqui no interior, longe da cidade. Eu digo, mas tem que ser 2 quilômetros longe de aviário, 3 quilômetros longe de aviário, e tem que ter 500 metros, 1 metro longe de propriedade, para poder colocar. Daí trouxemos, ajeitemos, PIB, lembra da minha luta, né, PIB, o Edson, trouxemos para cá e se colocar lá. Hoje é um orgulho para Capanema e para a região. Agora, muito bem colocado pelo vereador André, tu imagina o movimento daquela estrada e o que o município nunca mais vai ter sossego se não fazer um calçamento bom, um asfalto lá. Porque cada semana vai ter que ir máquina lá, PIB. É um tráfego muito grande e muito pesado, né? E agora está saindo aqui no Alto Pinheiro também, mais próximo de nós e do Menino, do mesmo grupo. Daí ele me chamou, o seu Cato, umas 2 vezes para ele querer falar comigo. Daí eu fui lá ali aqui no Alto Pinheiro, ele não estava. Que não é todo dia que ele está ali, né? Daí não via ele. Daí ele procurou o André, bem certo que ele fez, né? Daí por isso que eu falei para o André, ele não pôde precisar comigo e nem eu com ele, né? Até se tu permitir, eu quero assinar o requerimento junto, separado junto, né? Porque senão eu vou me limpar um pouquinho com o velho, ele vai dizer, mas o senhor só botou fora e eu te procurei e não te encontrei, né? Né, Dirceu? Tem o lado político também, né? Então, parabenizar o meu companheiro vereador e dizer que é muito importante. Assim, se eu pudesse asfaltar bastante, ou calçar bastante mais o nosso querido Município de Capanema, né? Mas esse ali, e ali sai muito recurso, viu? Então, essa empresa, quando veio para Capanema aí, o pessoal dizia que não vinha, aí veio e está aí. E agora seria mais um núcleo no Alto Pinheiro ali. Então, Dirceu, isso aí, presidente, vai dar um núcleo muito bom para o nosso município, é muito importante para o município, e o trabalho que está dando para a mão de obra também, né? Então, a gente fica contente de poder votar nessa natureza. Tomara que nós conseguimos, quem sabe até alguma emenda com o deputado, para ajudar a administração, para nós construir esse asfalto lá, né? Até do Faraday, até lá nos aviários. Vai ficar muito bom. Obrigado, senhor presidente, e parabéns, vereador André. Obrigado, Brizola. Passo mais um minutinho para o vereador André. Bem colocado pelo vereador Brizola, a gente tem tido lá um grande fluxo de pessoas vindo para o nosso município, é coisa impressionante. E isso faz a gente lembrar que as escolas vão ter um fluxo maior e não vão acabar fechando, como muitas vêm sido fechadas, estado afora, né? E a comunidade vai ficar um pouquinho mais forte. Era só isso. Obrigado. Obrigado, André. Continua a discussão. Presidente, licença. Só um pouquinho, Paulo. Estou achando muito baixinho esse microfone aqui. Oi. Melhorou. Agora melhorou. Presidente. Brizola, um minutinho, então. Tá. Lhe prometo que vou cumprir certinho, presidente. Por isso, presidente, que o vereador Brizola, junto com o governo municipal e com o secretário da Saúde, o vice-prefeito, com toda a equipe, estamos trabalhando para ser aquele centro de saúde novo no Faraday. Um pouco é por causa disso aí, vai inventar o fluxo. Obrigado. Obrigado. Passo a palavra, então, para o vereador PIB. Obrigado, presidente. Presidente, eu teria que se informar com o nosso prefeito. Tem aquele recurso do Estado, do governo, do Ratinho, de pavimentação asfáltica, né, no interior. Então, seria importante, porque tem que só cadastrar, eu acredito,
tem esse recurso, né? A colega André também mencionou aí. A gente estava a par disso aí, mas não sei quando que abriu para poder fazer os cadastramentos, não sei se já abriu, mas até seria importante nós vermos isso, quem sabe conseguimos incluir nesse local ali, que eu acho que também de suma importância. A gente foi muito criticado, né, Brizol? Quando veio essa empresa para cá, por causa de hora máquinas e não sei o que, o pessoal pressionou nós bastante, né? Mas hoje está aí um retorno muito grande para os cofres públicos, né? Então, que bom se viesse para aquela região, para a região de Santa Clara, ou Veneza, uns empreendimentos desses em cada canto do nosso município. Mas, ó, presidente, seria importante a gente ver essa situação e, quem sabe, pô, o nosso prefeito deve estar a par disso aí, mas só relembrando a população que pode ser cadastrado pelo governo do Estado. Devolvo a palavra ao presidente. Obrigado, PIB. Continua em discussão? Não havendo ninguém mais se pronunciar, coloco em votação. Quem estiver favorável, permaneça como está, e quem for contra, levante-se. Aprovado. Indicação 104/2025, autoria da vereadora Edna Tavares. A secretária vai realizar, então, a leitura da súmula. Indica a aquisição de tenda de grande porte. Coloco em discussão. Edna, com a palavra. Obrigada, presidente. Bom, a minha indicação de tendas foi feita porque muitas comunidades do nosso município não dispõem de salões ou estruturas apropriadas para sediar suas atividades coletivas. A disponibilidade de umas tendas sob responsabilidade da Prefeitura possibilitará que as associações de moradores e grupos comunitários possam realizar seus eventos em condições dignas, protegidos do sol e da chuva, fortalecendo a integração social, incentivando a participação popular. Tal medida representa um investimento baixo diante dos benefícios sociais e culturais que proporcionará, reforçando o compromisso desta administração com a valorização das comunidades e do bem-estar dos cidadãos. E essa indicação foi a pedido de um amigo, de um morador da comunidade de Duas Baras, seu Marino José Petrix, popular Tuti. Então, eu conto com a aprovação dos nobres vereadores e do prefeito municipal nessa indicação. Obrigada, presidente. Obrigado, Edna. Continua a discussão. Vereadora Ivone, com a palavra. Obrigada, presidente. Gostaria de parabenizá-la, vereadora Edna, por essa indicação. Eu também já me pediram sobre tendas, inclusive ali na comunidade de São Cristóvão. O vereador PIB deve ter conhecimento, né? Na última festa agora, eles vieram me perguntar se existia a possibilidade do município ter alguma tenda para emprestar, né? Porque tinha previsão de chuva, inclusive choveu muito, né? E aí eles tiveram que fazer a alocação de umas tendas ali, um custo, inclusive, até razoavelmente alto, né? Para uma comunidade que precisa de arrecadação, né? Então, vereadora, eu gostaria de assinar junto sua indicação, se me permite. E parabéns mais uma vez. Eu acredito que o nosso prefeito vai olhar isso aí com bons olhos. E não é só para as comunidades, né? Eu acho que tem, inclusive, outras associações também que vão poder fazer o uso, né, dessas tendas, e vai ser muito benéfico para todos. Obrigada, presidente. Obrigado, Ivone. Passa a palavra ao vereador PIB. Que nem a colega Ivone mencionou, eu fui procurado mesmo pelo pessoal da comunidade do bairro São Cristóvão, logo após a festa, na terça. E também o pessoal do Carmo ali também mencionou comigo. É um problema que a gente pode ajudar as comunidades, mas vai ter que ter um cuidado com... O prefeito vai ter que ter um cuidado no uso. Eu acho que vai ter que ser bem destinado com festas tradicionais das comunidades. Porque hoje no nosso município tem 3, 4 festas todo final de semana. Então, se todo mundo querer essa tenda ou essas tendas, vai ter os atritos, né? Então, tem que ter esse cuidado e, principalmente, eu acredito, sim, conseguir uma tenda grande, mas as festas mais tradicionais das comunidades, eu acho que teria que serem contempladas com essa tenda aí. Acredito que o prefeito vai ver com bons olhos. Devolvo a palavra ao presidente. Obrigado, PIB. Continua a discussão. Vou voltar de novo a falar. Um minutinho. Sim, só um minutinho. Edna. Que nem, na verdade, tem muitas comunidades que já têm seus salões, um espaço bom, mas para as festas grandiosas que têm acontecido, falta espaço, né? Tanto no sol como na chuva. Um exemplo, Santa Ana, né? Que todo mundo ficou aglomerado lá dentro do pavilhão,
porque não tinha, se tivesse uma tenda, estava todo mundo, né, abrigado. Outra comunidade, por exemplo, o Porto Moisés Lupião. A comunidade não tem condições de fazer um barracão, uma construção. Então, essas tendas facilitaria. Mas é que nem o PIB falou, teria que ter um calendário das festas, né, de comunidade, tem que ter uma organização, na verdade. E daí para estar emprestando para essas festas tradicionais. Caso alguma comunidade não precise, cede para outro evento daí que esteja num calendário, enfim. Obrigado, presidente. Só um minutinho, presidente. A gente está tentando resolver um problema, às vezes, da comunidade e trazendo um problema para a administração, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Que nem a gente mencionou em festas tradicionais, principalmente, para não ter esse atrito. Devolvo a palavra ao presidente. Obrigado. Coloco, então, em votação. Quem estiver favorável, permaneça como está. Quem for contra, levante-se. Aprovado. Indicação número 105, 2025, autoria do vereador André Drebs. A secretária vai realizar a leitura da súmula. Solicita a intercessão do município junto aos órgãos competentes. Do quê? A justificativa, então, de toda aqui? A presente proposição, subscrita por este vereador, visa atender a uma importante e legítima demanda dos agricultores e ribeirinhos do nosso município. A falta de acesso legal à água dos rios que cortam a região tem sido um desafio constante, impactando diretamente suas atividades agrícolas e, por conseguinte, a subsistência de muitas famílias. Coloco em discussão. Com a palavra o vereador André. Obrigado, senhor presidente. Conforme a colega Ivone fez a leitura, então muitos agricultores hoje estão sendo privados do direito, que é universal, de acessar a água. Seja por algumas leis ambientais, que a gente deve respeitar. Então, por isso, do meu pedido para o Executivo Municipal intervir, entrar em contato com os responsáveis, seja o IBAMA, o IAT, quem quer que seja, para que aqueles produtores que dependem de utilização de água e muitas vezes não têm uma fonte de água na propriedade, mas moram ao lado do Rio Iguaçu, do Rio Capanema, do Santo Antônio, do Siemens ou algum outro afluente ou efluente, que possa fazer o uso dessa água para irrigar uma plantação, para fazer a limpeza da sua estrevaria lá, o chiqueirão, seja o que seja, ou que tenha a dispensa da outorga d'água para esses agricultores ter uma chance de melhorar a renda na propriedade, né? Então, Capanema, inclusive lá na Santa Ana, tem a associação da fruticultura, né? E está muito bem organizado, inclusive parabéns. É um exemplo para o nosso município, está trazendo muito mais gente para a cadeia produtiva da fruta. Então, diante das demandas que o pessoal traz para a gente, estou aqui mais uma vez pedindo para o Poder Público Municipal intervir nos órgãos competentes. E é disso que se trata, como diz no enunciado ali, a interseção, né? Que converse com eles para dar uma chance para os nossos agricultores. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, André. Continue a discussão. Vereador PIB, com a palavra. Colega André, eu tive sábado à tarde no Porto e a Marinha está há 24 horas aí no nosso município. E está multando parelho. Está bem complicado. Hoje, nenhum acesso para o nosso gado praticamente não tem, né? Que antigamente ia no Iguaçu, ia no Santo Antônio, hoje nós estamos privados nós estamos totalmente amarrados. Então, eu acho mais que justo o prefeito tentar de toda forma. Eu sei que não é fácil, a gente sabe que os órgãos públicos ia ter aí, veio para amarrar, nós principalmente, nós aqui, nosso lado do parque aqui, nós aqui não mandamos em mais nada. Nós somos privados e amarrados esse povo aí. E até, né? É bem complicado. Eu vou a palavra, presidente. Obrigado, PIB. André? É exatamente o que o PIB falou. E se a gente for deixando, como eu disse aqui, a gente precisa respeitar as leis que vêm lá de cima, mas também a gente precisa colocar a nossa situação aqui. Então, os nossos agricultores, eles respeitam o percentual na propriedade de mata, respeitam mata ciliar, tem os fatos isolados, a gente sabe,
mas a grande maioria respeita. E a gente respeita e só vem bronca para cima da gente. Então é importante a gente, pelo menos, registrar que nossos agricultores estão sendo afetados por essas leis. É importante que se tenha alternativas, que se desenhe uma forma diferente de preservação. Ninguém se nega a preservar. Agora, empurrando goela abaixo, como diz o vereador Pib, também fica difícil, né? Porque as nossas propriedades já são pequenas. Ainda vai privando dos acessos e tal, e hoje todo mundo sabe que para fazer um poço artesiano, além de também ser burocrático, é um investimento um tanto quanto alto. Então não é fácil para o nosso... E a maioria dos nossos agricultores são pequenos, né? Então é disso que a gente tem que tratar. A gente precisa deixar registrado e para a população saber que tem alguém brigando, que a Câmara de Vereadores, todos os vereadores, estão pensando no lado deles também. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, André. Continua a discussão com a palavra o vereador Edson. Obrigado, senhor presidente. A gente, como agricultor, nossos pais, nossos avós compraram essa propriedade, né? E é medido desde a da barranca do rio. E está lá na escritura, está escriturado, né? Tem com acesso a tudo. Hoje tu vai fazer um financiamento, tem que pagar a taxa de ruio, de outorga, tudo, né? E não é pouca coisa. E no fundo não estamos sendo dono. Mas, colega André, eu vejo o prefeito com o mesmo poder do que nós, Câmara de Vereador, para isso. E não é o prefeito que vai conseguir fazer alguma coisa, é os deputados. É nós que temos que, como Câmara de Vereadores, fazer um ofício oficial, nossos deputados que representam nós na região. É eles que vão mudar isso aqui, são leis estaduais e federais. No fundo, que nem o Pipo falou, eles vêm, fazem o que querem, nós não podemos fazer nada, multa. E esse pessoal que pagou essas multas aí, eles não conseguem se livrar. Eles estão negativados, não conseguem, estão tipo assim, estão protestando lá, CPF, eles não conseguem financiar mais, mesmo pagando, não conseguem liberar mais isso. Então, é hora de nós, como Câmara, Executivo, Oficial, quem realmente... Aqui quem manda no município, que faz leis, somos nós. Essas leis estaduais são eles, deputados, né? Então nós temos que trabalhar com os deputados. Foi feita aí uma intercessão junto aí aos atingidos aí das enchentes aqui, e eles nem vieram, né? Um desrespeito com o poder público aqui, com nós, com os ribeirinhos. Quando chamamos eles aqui, não vieram, né? Fazem pouco caso. Mas concordo com o teu requerimento e acho que nós que temos que fazer mais alguma coisa, cobrar nossos deputados que nós temos acesso aí. Obrigado, devolvo a palavra. Obrigado, vereador Edson. Continua em discussão. Não havendo mais ninguém se manifestar, vou colocar em votação. Quem estiver favorável, permaneça como está, e quem for contra, levante-se. Aprovado. Não havendo mais matérias constando na pauta, encaminho os projetos lidos às comissões. Agradeço a presença de todos que aqui estão, em especial o pessoal lá de Santa Ana, né? E a todos os outros que aqui estão. E declaro encerrada a presente sessão. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.